Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar agora no Mateus capítulo 12. Vamos ler aqui. Jesus e o sábado. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava... Deixa eu virar a página aqui. Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e, por isso, começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que querem dizer as sagradas escrituras quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Aqui Jesus estava sendo ali interrogado pelos fariseus, porque os discípulos dele estavam com fome, e enquanto eles estavam atravessando ali, né, um local que tinha uma plantação de trigo, e eles começaram a se alimentar, a colher espigas e se alimentar, e eles ficaram ali furiosos. Meu cachorrinho tá aqui comigo, gente, ele vai para todo lugar. E eles ficaram ali, né, mais uma vez furiosos, né, indagando Jesus e condenando Jesus e os seus discípulos, porque eles estavam ali se alimentando das espigas, e Jesus começou a comentar com eles, né. Vocês nunca viram quando Davi, ele estava ali no templo e ele estava ali com seus companheiros e eles tiveram que se alimentar dos pães da proposição, que eram os pães que somente os sacerdotes podiam comer, né? Mas o que Jesus estava querendo falar? O que é melhor então? Morrer? Então eles vão morrer de fome só para não quebrar a lei do sábado? O que é mais importante? A lei ou aqueles para quem a lei foi criada? Jesus fala assim, né? O sábado foi feito por causa dos homens e não os homens por causa do sábado. Então não tem sentido, né? A lei de Moisés é você deixar de comer, morrer, só para não quebrar a lei. E Jesus, o que Jesus condenava era a hipocrisia, sabe? Porque eles criticavam Jesus, os seus discípulos, porque Jesus fazia milagres no sábado, porque Jesus curava no sábado, Jesus pregava no sábado. E aí Jesus falou, teve um outro momento que Jesus falou para eles: qual de vocês, hipócritas, que se vocês virem o seu gado, a sua ovelha, cair no buraco no sábado e vocês não vão lá resgatar? Então, Jesus ele curava no sábado, mostrando que ele tem autoridade sobre o sábado. O sábado, na época da lei de Moisés, ele era tido como uma condição para a salvação, né? Tinha que cumprir toda a lei, né? E guardar o sábado era um mandamento que os fariseus, eles tinham assim, eles davam uma importância muito grande, de boca, porque eles não praticavam, né? Eles falavam a lei, mas eles não faziam o que a lei ensinava. Então Jesus condenava a hipocrisia deles, porque eles eram muito rigorosos com as pessoas, mas eles não cumpriam, não obedeciam os mandamentos, sabe? Nós sabemos que tem alguns que guardam o sábado, e tudo bem, eu não guardo, eu guardo todos os dias. Eu acho que todos os dias nós temos que nos guardar para o Senhor. Todos os dias nós temos que nos separar para Deus. Gente, tem um passarinho ali, lindo ali no pé de árvore ali, bem na minha frente aqui.
Todos os dias nós temos que nos separar para Deus. Todos os dias nós temos que guardar no sentido de guardar o nosso coração. Evitar, fugir das obras da carne, fugir das coisas que não agradam a Deus. É isso que é guardar. É amar o próximo, é amar a Deus e amar o próximo, fazer o bem. Por isso que Jesus fala assim, quando que vocês vão entender o que as Escrituras afirmam? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Sabe o que mais Deus fala na sua palavra, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Também fala no livro de Jeremias, acho que é em Jeremias, gente. Depois você dá um Google aí e procura, tá? Que fala que a verdadeira religião para Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou seja, é socorrer os mais necessitados. E quando Jesus fala isso, não é só de pão, não é só de cesta básica, não é só de roupa, não é só de assistência material, mas Jesus está falando também da assistência espiritual. É você ajudar com oferta para os missionários, é você ajudar com dízimos e ofertas para que a obra de Deus... Gente, tem um monte de passarinho ali, tomara que vocês vejam. Um monte de passarinhos ali. Tá coisa mais linda. É que a gente seja misericordioso. É que nós venhamos ter, gente, o coração de Jesus. Que nós venhamos praticar o amor. É o maior mandamento, é o amor. É perdoar aquele que não merece. É difícil, né? Nem sempre vai dar para continuar andando junto. Mas perdoar, orar, abençoar. Senhor, assim como o Senhor tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa também. Ajuda ela, Senhor, na sua salvação, porque eu também preciso. É isso, gente. Sabe? Se você tiver a oportunidade de fazer o bem a alguém, sabe? Não deixe de fazer, não. Jesus recebe como se fosse para ele. Ele disse, quando vocês fazem isso a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Lembra naquela palavra, né, tão conhecida que fala, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive preso e foste visitar-me. Estive enfermo e foste ver-me. E aí, nessa passagem, né, Jesus fala que muitos vão falar, mas Senhor, quando foi que nós estivemos doente ou nu, ou com fome, ou preso e te socorremos? E ele fala, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, quando nós fazemos o bem a alguém que está realmente precisando e que está às nossas mãos, não deixe de fazer. Você está fazendo ao próprio Deus e vai ter recompensa, sabe? Não é guardar dias, é todos os dias nós nos guardarmos para Deus, é darmos o nosso melhor. Não somos perfeitos, mas somos aqueles que encontraram o perfeito. E que por amor a Ele, nós todos os dias nos lavamos dos nossos pecados e nos arrependemos e com o coração contrito nós pedimos ajuda a Ele para andar nos seus caminhos. Então que todos os dias nós possamos guardar não só o sábado, mas a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e o nosso coração queimar de amor por Jesus. E todos os dias a gente aprender, Senhor, me ensina a amar o próximo, porque amar não é fácil. Amar não é fácil. Então, um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deixa aqui um comentário de onde você está falando. Um grande abraço, Deus abençoe você. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.